costumo, inclusive, dizer o seguinte: imagina que você tem uma torneirinha aqui, uma mangueira. A água flui, que é uma beleza, né? Quando você abre ali, você pode fazer movimentos leves, livres, mas se você dá nó, se você dá uma dobra, a água não vai fluir da mesma forma. Então, qualquer dobra que eu der em excesso, porque uma coisa é a curva, que faz com que as articulações fluam. Se eu travo, né, essa dobra seria uma trava, seria um nó. Cada nó dificulta essa fluência. Então, o movimento da mão vem do desejo, e para ele ter fluência, a gente precisa ir desatando esses nós, diminuindo essas travas, entendendo, sentindo onde que a trava está. Essa trava está aqui no ombro, né, na definição aí do que eu quero fazer. Ela, onde que ela está? Está no punho, estou travando o movimento no punho, faltando o quê? Um pouco mais de coragem para eu poder fazer essa ação acontecer. Lembrando, coragem pela leitura, né, Lu? Coragem, né? Agir com o coração. Saiu uma cartinha dessa. Aí, pois é. Então, onde que está travando? É no dedo, é nas articulações do dedo, é na hora de concretizar. Já sei tudo, eu sei o que eu quero, eu sei para que eu quero, eu sei como eu quero, mas eu não consigo fazer. Será que lá no sistema de crenças, na hora que eu afirmo assim, não, isso não é, né, pra mim, eu nem consigo, não vou nem tentar. Eu nem tenho, não dou conta disso, né? Então, lembrando disso. Então, essa ação que parte do desejo, ela vai ter fluência à medida que a gente vai identificando quais são esses nós que precisam ir ser desatados. Né? Acho que a gente já até falando um pouco disso, né? Dessa potência transformadora que a gente tem, que o desejo nasce no nosso coração, o sonho vira intenção, e é pelas mãos, dedos e braços que ele vira ato. Então, reconhecer os nossos desejos, validar os nossos sentidos é o primeiro passo para a gente concretizar os nossos sonhos aí na vida, na nossa história. Né? Então, vou falar aqui de forma bem resumida, né? Para a leitura corporal. Tem a anatomia funcional e a função emocional. Então, os membros superiores vai falar da nossa evolução e a nossa capacidade de expressar e realizar. Criação de representações com propósito e intencionalidade. Então, como que eu represento aquilo ali que faz sentido para mim, né? E a partir desse momento que eu entendo o sentido e a intenção do que eu faço, eu consigo persistir criando caminhos, criamos formas e maneiras ali para que aquilo aconteça, que aquela pulsão vire realidade, e transformar essas ideias em propostas concretas, os desejos em habilidades, quais recursos eu posso utilizar e qual a intenção que eu tenho para experimentar ali e alcançar os nossos objetivos. E as articulações que a gente falou, né, da fluidez, então aí a área do corpo que circula esses impulsos e vai filtrando aí o ato da ponderação, né? Então a articulação muito rígida já traz pra gente essa mensagem. Será que eu tô ponderando demais? Será que eu tô me permitindo de menos? Né? Será que eu tô colocando condição demais para as coisas? Porque a gente coloca condição até para ser feliz, né? Eu posso ser feliz só se, né? Se eu fizer isso, aí eu posso curtir. Se eu fizer isso, eu posso usufruir. Gente, isso é um sistema de crenças tão arraigado na gente, né? Que a gente fala assim, eu só posso curtir o final de semana se eu trabalhar muito a semana toda. Né? Eu só posso tomar esse sorvete se eu tiver comido todos os brócolis do meu prato. Eu ia falar, começa desde criança. Começa desde criança. Só vai ter sobremesa se você comer o prato todo, né? E isso vai ficando no nosso inconsciente de um jeito tão profundo, né? Assim, eu só posso se eu sacrificar, eu só posso se eu merecer demais, e a gente esquece da nossa essência mais profunda, assim, a gente já merece. Eu gosto muito de pensar essa história também das articulações, da ponderação. Eu adoro trabalhar com metáfora, né? Eu penso nas peneiras. Então, ponderar é importante, porque a gente também, né? A gente tem a ponderação no sentido de nos ajudar a encontrar o caminho mais fluido, o caminho que é mais coerente com o que eu estou sentindo, com o que eu estou vivendo, com o que eu estou pensando, desejando, né? Então, a ponderação, ela é para ajudar, ela não é para impedir. Então eu falo, se eu tenho uma peneira e aí eu começo a fazer uma peneira fina demais, não passa aquilo que eu não quero, mas também não passa o que eu quero.
E se a peneira é muito larga, as pedrinhas vão passar e eu vou esbarrar nela na frente de novo. Porque no momento que eu poderia filtrar isso para que seja mais leve, mais fluido, mais dinâmico, né, e mais coerente comigo, eu vou esbarrar nela. Então, que peneira que eu estou usando? É uma que está passando tudo sem presença, eu não estou deixando passar, não estou nem vivenciando aquilo, estou fazendo por fazer, né? Ou é uma peneira que vai me ajudar a filtrar para passar exatamente o que eu quero que passe. Deixar o caminho mais livre, para eu ser feliz, né? Tá aí o objetivo máximo, né? Acho que todo mundo, se tem algo que nos une, é que todo mundo acorda querendo ser feliz. Não é? As nossas escolhas, os caminhos que a gente escolhe na vida, o pano de fundo é esse desejo da autossatisfação. Por mais que às vezes as escolhas sejam meio atropeladas, a gente vai tropeçando, vai dando nó, se a gente olhar para a nossa intenção por trás de tudo que a gente faz, é essa busca de estar bem com a gente mesmo, de estar feliz, de se sentir realizado, né? Então, essa intenção talvez seja a primeira de todas, por isso quando a gente fala saber qual que é a nossa intenção por trás da ação, muda tudo. Qual que é a primeira luz, né? O que é que vem? Quando eu acordo, qual que é o primeiro pensamento que vem? Quando eu vejo alguém, qual que é a primeira sensação? Essa primeira luz, né? Que às vezes a gente depois entra o racional, mas e se? Aí começa a embarcar na frente. Mas se a gente sair daqui, eu acho assim, com essa pulguinha aí de entender assim, qual que é a minha intenção por trás de cada ação? Por que que eu tô tirando isso daqui e colocando aqui? Por que que eu tô mandando essa mensagem para tal pessoa? Por que que eu tô escolhendo fazer isso no lugar disso? Primeiro, tirar a gente do automatismo, né? Acho que tem muito a ver com o mindfulness, né? Traz muito esse convite de fazer as coisas com prazer, sair do automático e buscar a ação, a intenção por trás da ação, coloca a gente ponderando com saúde. Porque, gente, principalmente nas nossas relações, né? Às vezes os nossos atropelos ali é porque a gente não tem coragem, eu vou usar mesmo, de olhar para nossa intenção, assim, por que eu tô te falando isso que eu tô te falando? A minha intenção é te provocar, é te cutucar, é te gerar culpa, né? Ou é me vitimizar para eu ser valorizada, ou, enfim, né? A confusão é enorme, né? Eu acho que mas é porque às vezes a gente não para antes de fazer por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô tomando essa atitude? Por que eu tô fazendo essa escolha? Por que eu tô fazendo um Às crochê? vezes isso me paralisa, fica pensando também, entendeu? Às vezes eu quero fazer uma coisa, mas se eu fico pensando demais, eu sinto que eu paraliso. E às vezes quando eu faço, pôr no impulso, pronto, já fiz, agora tem que fazer. Acontece isso comigo também, de ficar pensando, nossa, vou fazer assim, fazer assim, fazer assim. Aí, às vezes, Mas a presença nem sempre vai para esse caminho do pensar, do como, do elaborar, do organizar. A presença envolve o sentir. Então, talvez, por que você sente bem quando você faz? Você faz sentindo, né? Às vezes a gente está sentindo e isso gera um pensamento, porque uma emoção gera um pensamento. Agora, quando eu penso dessa forma como você está falando, eu sinto que aí você vai pro lado da racionalização, né? E aí eu sentir... sempre, a minha profissão, sempre eu fui assim, foi tudo planejado, foi tudo assim. A gente trabalhava com lei, né, Denise? Então era tudo na legalidade, aquela preocupação de estar ali, estar aqui. Então é isso. A razão é importante, mas precisa desse equilíbrio, Sim. né? E abrir talvez um pouquinho de espaço para o sentir. Realmente buscar a intenção, ela é muito mais no sentir do que na racionalização. Porque assim, o sentimento vem do pensamento e o pensamento vem do sentimento. É cíclico, né? Então, se eu quero mudar a forma como eu me sinto na vida, eu preciso mudar a forma como eu penso sobre as coisas. Até se você partir desse racional, desculpa, Ju, até se você partir desse racional, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Como que eu me sinto fazendo assim? E como que eu me sinto fazendo assado? Você já pode partir disso, que já é um lugar comum, digamos assim, pela sua prática, e começar a absorver disso esse ciclo que a Ju falou. O pensamento ali, mas me gera qual sentimento? Quando eu faço desse jeito, como que eu me sinto? E percebendo, né? O fazer sem querer fazer
vem daquela história do nossa distância, às vezes, do que eu quero, o que eu sou, o que eu expresso. Né? Isso vai adoecendo a gente. Né? Porque até entender assim, gente, é claro que tem coisa que a gente faz sem querer fazer, né? Pelo menos umas 80 coisas por dia que a gente faz sem querer fazer. Você não tá se vendo. Não, mas não tem problema não. Tudo bem, claro, a gente faz muita coisa durante o dia, a gente ainda não chegou nessa possibilidade de fazer as coisas sem querer fazer. Acho que aí um dos aprendizados que a gente veio fazer. Mas a gente consegue mudar a perspectiva de tudo que a gente faz. Né? Se eu não tô querendo fazer, qual que é a minha resistência aqui no não querer? Ou, será que se eu tenho que fazer mesmo? Porque eu tenho que, é a gente que impõe na maioria das vezes, né? Ou eu tenho que fazer, mas dá pra fazer de outro jeito? Então, gente, no básico, eu tenho que fazer almoço todos os dias. Ai, que saco, tem que fazer almoço todo dia. Tudo bem, a gente primeiro olha, será que eu tenho que ir mesmo? Né? Porque às vezes nem tem. Porque às vezes eu posso fazer um dia só pra semana inteira e deixar mais ou deixa a galera da casa comer pão com ovo também, não morre não. Mas do lado. E dando os passinhos pra trás, assim. Ou não, eu faço, é importante pra mim fazer. Eu tenho que fazer. Aí já muda tudo. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Então eu entendi que eu quero fazer, mas todo dia eu faço a mesma coisa. Então todo dia eu faço arroz. Será que um dia pode ser com açafrão para ele ficar amarelinho? Será que um dia eu posso pôr um cheirinho verde para ele ficar diferente? Né? E fazendo um zoom out mesmo, né? E criando um distanciamento daquelas coisas que estão enrijecidas no nosso dia a dia, para ir a gente vendo qual que é a nossa verdadeira intenção. Porque no fundo, gente, a gente sempre faz por nós mesmos. A gente se engana falando que a gente está fazendo pelo outro e depois a gente cobra. Aí faz uma contabilidade que fica assim, num desequilíbrio o resto da vida. Não fecha a conta. Se a gente entende que tudo que eu faço por mim, nem que a minha motivação intrínseca seja eu ficar livre dessa pessoa, eu me enchendo o saco, ou eu ficar livre da culpa, ou eu tô fazendo porque, não sei, eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que ele é bem entre mulheres aqui, amamentar, por exemplo, não sei se todo mundo é mãe. É uma coisa que eu escuto muito, Vivi também trabalha com mães, deve escutar muito. Você fala assim, nossa, é um sacrifício, tem que acordar de noite, tem que dar mamar, meu Deus, mastite, meu peito tá doendo. Você fala, gente, ninguém tem que nada, né? Existe mamadeira, existe fórmula, ninguém tem que. Dá um passo pra trás e fala assim, não, eu quero, pra mim isso é importante. Eu quero fazer isso. Gente, já muda tudo. Já muda tudo. Tira só 10 quilos do ombro. Então é esse convite, tá? Não acho que não é pra ficar pensando por que eu tô fazendo isso. Mas é entender assim, se eu tô fazendo, pra mim isso daqui é por mim. Eu não posso pôr na conta de ninguém. Mas às vezes eu falo, eu fiz pra ajudar fulano, mas como que eu me senti quando eu ajudei? Sim. E isso que eu senti, foi por mim. Ou como eu me sentiria se eu não tivesse feito. Né? Aí é o que falar na primeira pessoa, né? É a história do pensar e falar na primeira pessoa. Eu como protagonista. Eu fiz uma festa surpresa pra fulano, fiquei uma semana programando, gastei o dinheiro que eu não tinha, chegou aqui, fulano não gostou. Gente, mas quem quis fazer a festa? Será que você fez pensando em fulano ou você fez a festa? É isso, mas é isso dando passo. Nossa, eu comprei tal coisa pra dar de presente pra minha amiga no aniversário dela, eu fiquei pensando, escolhi aqui, aí de repente eu vi a irmã dela usando, ela passou pra irmã, que absurdo, eu que dei, custou caro. Gente, você que deu. Você deu, é da pessoa, a pessoa faz o que quiser com aquilo ali. Né? Então é nesse lugar, assim, a gente ser sincero com as nossas intenções, os nossos quereres já desenvolve um monte de novo que talvez acontecesse lá na frente. Eu acho que vou passar mais rapidinho pra gente pôr a mão na massa, né? Dá tempo. Então, só para ilustrar aqui para vocês, né? Como que o pensamento da leitura corporal. Então, a gente sente aqui no abdômen, esse impulso chega aqui nos membros superiores para que ele aconteça. Então, o nosso ombro, que é a glenumeral, ele vai expressar essa vontade. O nosso braço vai estruturar essa vontade. Como que eu vou fazer acontecer? O cotovelo é a região que vibra. Essa ponderação é a perneira que a Ronice contou. O antebraço organiza o como eu faço.
Os nossos punhos autorizam com a potência da coragem, a mão concretiza e os dedos finalizam. Então a gente vai trabalhar muito aqui hoje. Punho, e a gente falou do pescoço, né, Ju, que não tá ali, que também vem, já que eu falei, que é o brotamento desses desejos também, né? Uma área de brotamento dos desejos que às vezes nem a gente sabe que a gente tem, né? E ele tá ali vibrando e fala, agora você tá pronto para ter consciência disso, né? Aí trava. Aí trava. Mas será que eu posso? Será que eu mereço? Será que eu mereço? Olha, tem umas coisas que é muito engraçadas. A gente faz uma pergunta assim, eu posso? Posso. Eu quero? Quero. Aí sabe qual pergunta que muitas vezes derruba a gente? Eu mereço? Pronto. Aí a gente já fala, será que eu mereço? Né? É só, será que eu trabalhei o suficiente para tirar férias uma semana, né? Exatamente. Será que eu comi tantas verdurinhas para eu poder tomar sorvete? Faltou uma no prato. Então, a mão vê, sente, cria e comunica, e é onde os sonhos ganham matéria, forma e sentido. Então, com essa eu vou deixar o convite aqui para a gente hoje fazer esse trabalho aí com os dedos, mas intencionando aí que sonho é esse que eu quero transformar em matéria, né? E lembrando que a atividade que a gente escolheu, né, o objetivo é trabalhar